A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas irmãs, louvado seja o Senhor por mais esse dia, louvado é o nome do Senhor por mais esse encontro aqui marcado através da palavra, amém? E hoje eu trago uma reflexão para os nossos corações. No mundo que nós vivemos, com tantas pessoas cansadas, sobrecarregadas, o que mais elas querem é ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de fé. As pessoas, elas não estão preocupadas com os nossos problemas. Elas não querem ouvir os nossos problemas. Porque ela já tem os problemas dela. Mas ela quer ouvir o que? A solução. Muitas das vezes a gente vai conversar com alguém e só conta a parte da derrota. A parte da dificuldade. Mas a gente não conta a parte ao qual o Senhor ele entra na nossa vida. E Ele transforma, Ele cura, Ele salva e Ele liberta. Não é verdade? Muitas das vezes a gente só se preocupa em contar a derrota. Então nessa manhã eu quero trazer para os nossos corações uma palavra do Senhor. Lá em Lamentações, no capítulo 3, diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Lá no Salmos 42, no versículo 5, vai falar assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista falando com a própria alma, com a sua própria alma. E tem muitas das vezes a gente tem que olhar no espelho e não falar para nós mesmos: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. A nossa esperança está no Senhor. E eu quero trazer aqui uma palavra do Senhor para os nossos corações, que está em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses é uma carta conhecida como a carta do amor, né? Que carta linda é essa carta aos Filipenses. Eu amo toda a palavra do Senhor, a palavra do Senhor que vem para nos vivificar, a palavra do Senhor que vem para nos animar, para nos colocar de pé. Seja uma palavra suave, também seja uma palavra de exortação. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor. Amém? Ela não tem mistura. É a palavra do Senhor. E aqui em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O versículo 13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E o versículo 14 diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Congratular é parabenizar. Então, o versículo 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Aqui é a carta do apóstolo Paulo ao povo de Filipenses, nessa carta aos Filipenses, né, a carta de amor. Aqui ele está falando que as pessoas, elas não estavam servindo ali somente quando ele estava, não. Mas quando ele saiu, quando ele não estava mais, as pessoas continuaram. Então assim também precisa ser na nossa vida. Hoje está difícil, está desafiador hoje.
mas eu vou contar a vitória. Eu vou contar aquilo que o Senhor Ele já fez por mim. E Ele vai fazer muito mais. Quando eu trago no meu coração a gratidão, eu vou trazer as minhas dificuldades diante do Senhor, mas já vou entrar com um hino de louvor e gratidão a Ele, crendo naquilo que Ele fará na minha vida. Que a nossa boca não seja para contar as derrotas, mas para contar as vitórias do Senhor. Olha, hoje eu estou assim, mas eu creio que o Senhor Ele vai entrar com providência na minha vida. E precisamos crer no Senhor, porque Ele é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Continue falando aí ao seu coração e que essa palavra encontre guarida aí no teu coração, amém? Deus te abençoe.